O núcleo da rede nada mais é do que uma malha de roteadores que interconectam os sistemas finais. A abordagem fundamental para a implementação dos núcleos da rede são duas: a comutação de circuitos e a comutação de pacote. Na comutação de circuito, os recursos necessários ao longo do caminho ficam reservados enquanto durar a sessão de comunicação. Já na comutação de pacote, os recursos não ficam reservados e são usados sob demanda. Como já mencionado, na comutação de circuito, os recursos fim a fim ficam reservados para a comunicação. Isso garante largura de banda no enlace e a capacidade de comunicação, garante recursos dedicados, não havendo compartilhamento, garante a transferência de dados a taxas constantes e garantidas, entretanto, requer uma fase de inicialização. O núcleo da rede precisa se configurar para atender essa solicitação de comunicação. Redes de comutação de circuitos foram largamente utilizadas na época da telefonia fixa, em que vocês, como podem ver na imagem, tem um conjunto de telefones de um lado que os enlaces vão sendo fechados através desses relés azuis aí, em que eles fecham um circuito elétrico. A combinação desses relés indicam qual é o caminho da corrente nesse circuito. Para lembrar, aqueles telefones de disco, em que você girava o disco para definir o número, quando você soltava, ia uma sequência de pulsos definia o número. Quando essa sequência de pulsos ia chegando no relé, ele ia mudando de posição, para assim formar esse circuito, conforme apresentado na figura. Ainda nas redes de comunicações modernas, há exemplos de uso das redes de comutação de circuito. Só que nesse caso, os relés foram substituídos por matrizes digitais dentro dos roteadores. Aqui no caso vocês podem observar na figura a linha verde indicando o trajeto da comunicação. Para que essa linha verde fosse criada, houve uma configuração na rede em que estabeleceu uma quantidade de dados que pode trafegar em cada parte do enlace. Dessa forma, ainda há uma certa capacidade de compartilhamento do enlace, mas a configuração dada para uma determinada comunicação será mantida durante toda a comunicação. Nas redes de comutação de circuitos modernos, podemos dizer então que em cada enlace existem N circuitos utilizando eles. Vamos entender aqui esse circuito fim a fim como sendo as alocações para a transmissão da informação. Alocação vamos entender como sendo a quantidade de bits que pode ser transmitido por segundo, os atrasos indicados e inclusive os caminhos por onde essa informação vai passar dentro da rede. No caso de um circuito não estar transmitindo a informação, mas a chamada não foi terminada, esse circuito irá ficar ocioso. Basicamente, quando você está no telefone com uma pessoa e, por algum motivo, você para de falar. E a pessoa também. Isso faz com que o circuito ainda esteja montado. Ninguém pode usar aquela chamada telefônica. Ninguém pode te ligar ou ligar para essa pessoa. Mas a transmissão foi interrompida ali, o circuito foi mantido de forma ociosa. Os circuitos são implementados por multiplexação, o que permite o compartilhamento do circuito. Esses tipos de multiplexação são multiplexação por divisão de frequência, ou FDM, Frequency Division Multiplex, ou multiplexação por divisão no tempo, ou TDM, que significa Time Division Multiplex. Na figura da direita, podemos ver ali a representação gráfica do FDM, em que nós temos um link, em que neste link cada mensagem está sendo transmitida com uma determinada frequência.
Um exemplo típico que nós temos de FDM são as rádios que a gente ouve música. Você sintoniza na rádio que você quer ouvir e o enlace de transmissão é o mesmo, é o ar. Então ali está havendo a multiplexação do uso do canal, multiplexação do ar através da frequência. Uma rádio opera na frequência X, a outra rádio opera na frequência Y. Se você sintoniza na X, você não ouve a Y. Se você sintoniza na Y, você não ouve a X. Mas o caminho, o meio por onde a informação está sendo transmitida é o mesmo, é o ar. Na multiplexação por divisão no tempo, ela é muito utilizada nas redes telefônicas, mas podemos entender isso como, por exemplo, como acontece numa sala de aula. Quando é apresentado um determinado assunto e o professor passa a palavra para os alunos, cada um levanta a mão para indicar que gostaria de falar. Então, o professor vai indicando qual deve falar. Cada aluno fala no seu tempo, sem interferir no tempo do outro. Claro que no TDM não é assim tão parecido com a sala de aula. Os tempos são definidos dentro de quadro. Cada quadro existe um intervalo de tempo disponibilizado para cada divisão de uso daquele enlace. Essa divisão é muito bem feita, de forma com que cada um só pode utilizar realmente aquele espaço de tempo. Aqui nós temos um exemplo de comutação de circuito utilizando a multiplexação por divisão em frequências. Na parte superior esquerda da figura, nós temos 3 telefones. Cada um, para transmitir o sinal de voz, precisa de uma largura de banda de 0 a 4 kHz. Esses sinais de telefone serão transmitidos por um mesmo canal, essa linha roxa que apresenta aí no meio da figura. Para fazer isso, o sinal vermelho vai ser modulado para que ele opere entre a frequência de 20 a 24 kHz. O sinal amarelo está sendo modulado para que ele opere dentro da frequência de 24 a 28 MHz. E o sinal azul está sendo modulado para que ele opere da frequência de 28 a 32 MHz. Todos esses sinais são então somados lá no roteador e transmitidos através do enlace. Esses sinais vão chegar no outro roteador que irá separar essas mensagens para cada um dos telefones de destino. Para fazer isso, o roteador irá utilizar 3 filtros. Um que irá separar o sinal que está de 20 a 24 kHz. O outro que irá separar o sinal que está de 24 a 28 kHz. E por fim, um filtro que separa os sinais que estão de 28 a 32 kHz. Depois, esses sinais são demodulados para que atinjam a frequência que eram anteriormente, de 0 a 4 kHz. É exatamente esse mesmo processo que as rádios difusoras utilizam. Quando você sintoniza num canal que você está sintonizando, é o filtro de entrada do seu rádio. Após filtrado, separado o sinal, dentro do seu rádio há um processo de demodulação para a faixa audível. Aqui nós temos o exemplo de uma rede de comutação de circuito que utiliza a multiplexação por divisão no tempo. Se repararmos, no lado esquerdo, nós temos também 3 emissores de informação. E do lado esquerdo, nós temos então 3 receptores dessa informação. A mensagem irá se propagar no link indicado no meio da figura. Podemos visualizar a multiplexação por divisão do tempo como sendo um relé rotativo em que ele gira pegando os sinais e transmitindo os sinais para o ponto no centro dele. Este ponto no centro dele está ligado no enlace onde vai ocorrer a comutação por divisão no tempo. Então veja que o sinal verde ele chega
entra no relé e começa a sair. Isso forma o quadro 1. Veja que tem um espaço em branco no local do sinal rosa. Então, no quadro 1, nós vamos ter um espaço em branco. Em seguida, nós temos informação ali no sinal amarelo. Então, veja que no quadro 1, nós temos o sinal amarelo transmitindo ali. Do outro lado, nós vamos ter um processo inverso. Um relé rotativo também, porém a informação chega no ponto central e o ponteiro indica para onde a informação irá sair. Então, quando chegar a informação do verde, o ponteiro do receptor tem que estar apontado para o canal do verde. Quando chegar o tempo do rosa, o ponteiro tem que estar apontado para o enlace do rosa. Quando chegar o sinal do amarelo, o ponteiro deve estar apontado para a direção do canal do amarelo. Se a gente observar no meio da figura onde estão os quadros, temos o quadro 1, 2 e 3, podemos verificar que no quadro 1, o slot de tempo 2 está vazio. Isso porque, naquele instante de tempo, o canal B não estava transmitindo a informação rosa. Isso vai fazer com que o canal fique ocioso naquele espaço de tempo. Nem o canal A, que está sempre transmitindo informação verde, nem o canal C, que está transmitindo as informações amarelas, poderão utilizar aquele instante de tempo em que o canal B, da informação rosa, não utilizou. Isso porque há a reserva para o canal B. Se ele não usou, ficou ocioso. Mas se ele precisar de usar, ele vai ter toda a taxa de transmissão de dados negociado, caminhos e o tempo de entrega já negociado. Essa figura apresenta o esquema típico de uma rede de telefonia. Numa rede telefônica, a comutação de circuito é feita através da multiplexação por divisão no tempo. Aqui podemos verificar, na parte superior, que nós temos 3 telefones, cada um transmitindo um sinal analógico que vai até 4 kHz, a frequência máxima de sinais de voz para a linha telefônica. Esses sinais analógicos são encaminhados para pequenas centrais perto dos telefones. Normalmente é possível visualizar algumas nas ruas enquanto passeamos. Nessas centrais, existe um processo de conversão do sinal analógico para um sinal digital, pois sinais digitais apresentam algumas características que permitem a comunicação e a uma distância maior do que se ela fosse totalmente analógica. Esse processo de conversão do sinal analógico digital gera uma sequência de pulsos conhecidas como PCM, ou Pulse Code Modulation, em português, modulação por código de pulso. Nada mais é do que uma forma de representar o sinal analógico através de uma sequência de bits. Esses sinais são amostrados a 8.000 vezes por segundo e geram sinais de 8 bits cada amostragem. Então, o sinal de 4 kHz é convertido para 64 kilobits por segundo. Todos esses sinais, então, vão para um multiplexador por divisão no tempo, e esse multiplexador por divisão no tempo, então, transmite esses sinais a um enlace de capacidade superior a 64 kilobits por segundo, pois ele precisa agora transmitir o sinal de todos os telefones simultaneamente. No exemplo, está mostrando um sistema T1. No sistema T1, o multiplexador por divisão no tempo suporta até 24 chamadas simultâneas. Então, para que o sinal seja transmitido, ele precisa ser transmitido a uma taxa de 1544 megabits por segundo. Mas se a gente pegar os 24 vezes 64 kilobits por segundo, nos fornece um valor inferior a 1544 megabits por segundo. Isso porque, quando ocorre a multiplexação por divisão no tempo, no início do quadro é enviado informações de como esse quadro é composto. Por isso
que há mais bits sendo enviados do que o necessário, mas esses bits extras definem como o quadro foi construído para que no próximo roteador seja possível desconstruir esses quadros e encaminhar as mensagens para os locais adequados. Na parte inferior, podemos visualizar os quadros sendo trafegados através da rede telefônica. Vejam que aqui nós temos os 24 canais apresentados de amarelo, sendo que o 24º canal está apresentado ali uma faixa verde. Essa faixa verde corresponde aos bits extras necessários para a configuração e interpretação do quadro. Numa rede de comutação de pacote, o processo é diferente. Na rede de comutação de pacote, os sistemas, os hosts, eles dividem as mensagens grandes em pequenos pacotinhos. Pacotes de diferentes usuários compartilham o mesmo recurso. Dessa forma, cada pacote usa toda a capacidade do enlace durante sua transmissão, o que não acontece na rede de comutação de circuito. Na rede de comutação de circuito, a capacidade do enlace é dividida entre todos os usuários ao mesmo tempo. Agora, na comutação de pacotes, enquanto aquele pacote for usar o enlace, ele tem a capacidade de usar toda a capacidade do canal. Numa rede de comutação de pacotes, a transmissão é do tipo armazena e reenvia. Ou seja, você transmite os dados até um roteador, esse roteador vai armazenando os dados e vai analisando para onde esses dados têm que ser enviados. Então, esses pacotes são armazenados e definidos aonde vão ser transmitidos. Isso gera um atraso, chamado atraso de armazenagem e reenvio, que pode ser definido por L sobre R, em que L é a quantidade de bits que está sendo enviado e R é a taxa de bits que está sendo transmitida. Os recursos aqui são alocados sobre demanda. Então aqui nós vamos dizer que utilizamos um tipo de multiplexação estatística. Ou seja, se um usuário precisa usar muito, muito vai ser entregue para esse usuário. Se um usuário precisa usar pouco, pouco será entregue para o usuário. Isso vai impedir que o enlace fique ocioso, como ocorreu nas redes de comutação de circuito. Neste caso, a demanda agregada pode exceder os recursos disponíveis. Isso vai gerar perdas e congestionamentos na rede. Congestionamentos vão ocasionar atrasos de filas e perdas de pacote. Aqui nós temos uma versão simplificada do que acontece dentro de roteadores que trabalham com comutação de pacote. Do lado esquerdo nós temos as portas de entrada e do lado direito nós temos as portas de saída. No meio nós temos uma malha de comutação. A informação que entra nas portas de entrada são armazenadas em memórias. O roteador, então, processa esses dados, extraindo informação para saber para onde ele precisa enviar essa mensagem. Porque aqui o caminho já não foi definido na configuração. O caminho está sendo definido enquanto o pacote chega. Identificando o destino, o roteador encaminha a informação para a porta de saída adequada. Aqui nós temos um exemplo de uma rede de comutação de pacote funcionando. Nós temos o host A enviando as informações verdes, enquanto o host B envia as informações azuis. Veja o que acontece. O host A está enviando mais informações do que o host B. Quando essas informações chegam no roteador, eles são organizados em filas, então transmitindo enquanto o enlace estiver disponível. Veja então que como o host A enviou mais informações, há mais quadradinhos verdes sendo transmitidos do que azul. Veja também que em momentos em que nem o host A nem o host B transmitiram informação, há um tempo ocioso no enlace. Mas se há uma demanda contínua do host A e do host B,
eles irão disputar o uso do enlace de acordo com os tempos em que os pacotes vão chegando no roteador. Vamos fazer uma comparação entre redes de computação de pacotes e redes de computação de circuito. Vamos pegar um exemplo em que nós temos um enlace de 1 megabit por segundo e que cada usuário gera 100 kilobits quando fica ativo. Entretanto, cada usuário fica ativo apenas 10% do tempo. Dessa forma, se usarmos a rede de comutação de circuitos, poderíamos alocar no máximo 10 usuários. Mas, se usarmos uma rede de comutação de pacotes, podemos alocar até 35 usuários, se levarmos em consideração da probabilidade de 11 ou mais ativos for menor do que 0,004% da chance. Veja que há uma diferença para a rede de comutação de pacote e uma rede de comutação de circuito. A rede de comutação de pacote ela é excelente quando você não tem o uso bem definido dos usuários. Há uma chance deles estarem alocados. Então, se há uma chance dos usuários estarem alocando recursos, o melhor é a gente usar uma rede de comutação de pacotes, pois permite mais usuários simultâneos. Entretanto, se os usuários precisam do uso contínuo daquela rede de comutação, uma rede de comutação de pacotes acaba tendo o mesmo desempenho de uma rede de comutação de circuitos. Entretanto, numa rede de comutação de circuitos, a gente tem algumas garantias de taxa de transmissão de dados, tempo de atraso e o caminho a ser entregue. Aqui nós temos uma visão da rede de comutação de pacote quando há transmissão da mensagem. As mensagens não originadas são segmentadas. Gasta-se então L sobre R segundos para transmitir uma mensagem de L bits no enlace que opera R bits por segundo. A mensagem inteira deve ser recebida no roteador antes da transmissão do seu primeiro bit no enlace de saída, pois trabalha-se com mecanismos de armazenamento e envio. Neste caso, em que nós temos 3 enlaces, 2 roteadores, o atraso total é de 3L sobre R. Para um exemplo em que nós gostaríamos de enviar uma informação cujo tamanho dela é de 7,5 megabits por segundo e um enlace cuja capacidade é de 1,5 megabits por segundo, teríamos então, para este exemplo, um atraso total de 15 segundos. No caso se dermos a capacidade dos hosts segmentarem as mensagens de transmitir e pegarmos o exemplo anterior em que o host vai dividir a mensagem em 5.000 pacotes, temos então que cada pacote terá o comprimento igual a 1.500 bits e será transmitido no enlace de 1,5 megabits por segundo, o que nos fornece um atraso de transmissão por enlace igual a 1 milissegundo. A forma com que a segmentação permite reduzir o atraso é dar a capacidade da transmissão ser feita em paralela. Ou seja, se vários enlaces estiverem ligados no roteador, ele consegue também transmitir em paralelo, diminuindo o tempo de atraso total. Quando comparamos a rede de computação de pacotes com uma rede de computação de circuito, surge aquela pergunta, qual que é a melhor delas? Se analisarmos uma rede de computação de pacote, iremos verificar que ela é muito boa para dados em rajadas, pois ela permite compartilhamento de recursos e não requer inicialização. Entretanto, uma rede de computação de pacote está sujeita a congestionamentos excessivos, o que leva a atrasos e perdas, e força que tenhamos protocolos para transferência confiável de dados e controle de congestionamento. Numa rede de comutação de circuito, nós temos garantias de limites de atraso e a vazão necessária para as aplicações. E não há como prover essas garantias numa rede de comutação de pacotes. Dentro das redes de comutação de pacotes, nós temos as redes de datagramas e as redes de circuitos virtuais.
O objetivo é o mesmo: trabalhar no roteamento, em que é escolher o melhor caminho fim a fim, ou a melhor rota para onde o pacote de informação deve ser transmitido. Na rede de datagrama, o roteamento é feito pelo endereço destino. É uma analogia como dirigir e sair perguntando o caminho. Os roteadores não mantêm estados ou decisão para onde foi a rota. Cada pacote novo que chega é tratado como um novo pacote, independente se é a continuação de uma comunicação ou não. Numa rede de circuitos virtuais, o roteamento é seguindo o número de circuito virtual, um caminho virtual ativado entre o roteador de origem e o roteador de destino. Isso é feito em que cada vez que o pacote de informação passa pelo roteador, ele recebe um rótulo, um identificador de circuito virtual. Esse identificador de circuito virtual indica para o próximo roteador qual caminho esse pacote deve seguir. Dessa forma, nós temos uma rota fixa determinada na fase de estabelecimento da conexão e ela é permanentemente fixa enquanto durar toda a transmissão da informação. Nas redes de comutação de circuitos virtuais, nós temos que os roteadores precisam de manter o estado para cada transmissão de informação. Isso faz com que os roteadores precisem de uma memória maior para poder suportar toda a demanda de trabalho em redes grandes e complexas. Essa figura apresenta o exemplo de uma rede de datagramas. O host de origem está enviando os pacotes azuis até o host de destino. O pacote chega no roteador e o roteador, ao analisar ele, decide, por alguma métrica interna dele, qual deve ser o melhor caminho para que o pacote consiga chegar no host de destino. Vejam que no meio da figura temos uma mancha verde e vários pacotes azuis seguindo caminhos diferentes. Isso pode acontecer, pois a métrica do roteador pode ser alterada enquanto um pacote chega atrás do outro. E isso vai fazer com que ele identifique o melhor caminho a cada instante, mesmo que o host de origem e o host de destino não tenham sido alterados em momento algum. Já numa rede de circuitos virtuais, o que acontece é uma pré-configuração dos caminhos enquanto está sendo feito o início da transmissão de dados. O host de origem inicializa a chamada, os roteadores vão organizando espaços na memória para que eles interpretem os caminhos do host de origem até o host de destino. Aceita a configuração, é encaminhada então a indicação de que pode ser iniciada a transmissão de dados. Então começa-se a transmissão de dados. Neste caso, o host de origem sempre irá transmitir a informação para o mesmo caminho até o host de destino. Não é possível, neste caso, caminhos diferentes enquanto a mensagem está sendo transmitida. Aqui nós podemos ver uma taxonomia das redes. As redes de comunicação podem ser divididas em rede de comutação de circuitos e rede de comutação de pacotes. As redes de comutação de circuitos podem ser divididas em multiplexação por divisão em frequência ou multiplexação por divisão no tempo. As redes de comutação de pacotes podem ser divididas por redes de circuitos virtuais ou redes de datagrama.